na área, sejam vocês todos bem-vindos. E como eu falei aqui agora há pouco, cá estou para poder dividir conhecimento, multiplicar a aprovação. Sejam todos muito bem-vindos para essa manhã de muito aprendizado. Lembrando-vos que eu sou uma parte de um todo chamado Farias Brito, cá estamos para compartilhar. E sem mais delongas, vamos nós, professor de língua portuguesa, Enem, me enquadra como professor de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, vamos nós, antes de nós discutirmos, debaterarmos sobre a questão, eu convido você para que você possa pensar comigo a competência e habilidade que nós vamos trabalhar nessa questão. É o que você acabou de ouvir, a competência e habilidade. Então, já sei, Wagner Luiz. Wagner Luiz, linguagens, códigos e suas tecnologias, vai me avaliar em 9 competências e em 30 habilidades. Muito bem, você está nos matando de orgulho. Implica dizer que você está o quê? Estudando. Competência 6, acompanha comigo a leitura, depois um breve comentário sobre aquilo que nos aguarda e nos diz assim. Competência 6, compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade, pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Olha, eu costumo dizer o seguinte, sim, eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas eu não sou responsável pela forma como eu sou compreendido. Será se você já foi aquela pessoa que em um dado momento foi mal interpretada, né? Então, alguém terminou no vulgar, vai. Ah, você está colocando palavras na minha boca. Não é que coloque palavras na sua boca, porque na verdade você tem que entender que cada um te entende, te compreende de acordo com o conhecimento de mundo que cada um tem, competência leitora. Então, olha só a competência 6, olha só o que a competência 6, ela nos exige, né? Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens. Gente, o que é linguagem? Linguagem é um resultado de uma equação. E que equação é essa? Signo mais significado. O que é um signo? Signo é um objeto de representação. E esse objeto de representação, ele tem um valor significativo. Ele tem um valor semantical. Então, quando eu consigo coadunar, untar nessa equação, gostou aí do coadunar? Eu tenho como resultado uma linguagem, né, que é um processo de comunicação. E a comunicação, ela me dá exatamente o dom de compreender, de ser compreendido, de ser claro, de me tornar claro. Deu para entender? Então, meios de organização cognitiva, cognição, conhecimento, informação, da realidade que me circunda, que te circunda, que nos circunda, né, pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. A habilidade 19, olha só você o verbo analisar, avaliar, tudo bem? Então você vai reorganizar, identificar, reconhecer, estabelecer, porque analisar é tudo isso. No momento em que você avalia, você estabelece processos. E Wagner, o que é que vem a ser processo? Processos são etapas que você vai somatizando, que você vai constituindo, e no momento em que você vai constituindo, você vai conseguindo compreender o macro, que é o texto, você vai conseguindo compreender o todo. Então, analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Gente boa. A habilidade, ela termina nos dando o quê? Uma gama de informações. Bom, eu sei que eu sou convidado, na habilidade 19, a reconhecer as funções da linguagem. E ainda, olha só que belíssima informação, predominante, pega caneta, pega papel, só você que vai passar, anota, funções de linguagem, grava isso aqui, tá? Em um texto, sempre predominará uma função da linguagem, sempre predominará uma função da linguagem. Implica dizer que não será uma unidade. Aí, peraí, professor, se sempre predominará, quantas funções de linguagem nós temos? Amigo, 6 funções. Amigo, 6 funções. Amigo, 6 funções. Se eu tenho 6 funções da linguagem, é claro que eu tenho os elementos da comunicação. Elementos são partes. Junte-as, para você conseguir compreender o macro, para você conseguir compreender o todo. E quais são os elementos da comunicação? Os elementos da comunicação? Emissor, mensagem, receptor, referente, canal, código. Aqui tudo bem? Vamos recapitular? Beleza? Então vai. Emissor, mensagem, receptor, referente, canal, código. Emissor, neste exato momento, sou eu quem vos fala. Receptor é você que consegue absorver, receber a informação.
referente ao conteúdo dessa informação. Linguagens, códigos, suas tecnologias. O canal, esta ferramenta maravilhosa da tecnologia, eu daqui, você daí, aquele momento em que eu, como filho de Deus, me faço onipotente, onipresente. Eu estou em quantas casas nesse exato momento? Tá pensando o quê? Sou feito a imagem e semelhança de Deus, gente boa. E mais, código. Código é a linguagem verbal, que é essa linguagem a qual eu estou me comunicando com você. E mensagem é a forma como a própria informação, ela é arquetipada, ela é construída. Se eu tenho 6 elementos da comunicação, então, Wagner Luiz, é um tanto quanto dedutível. Eu também, gente boa, terei 6 funções da linguagem. Por isso que a habilidade 19, está nos dizendo que eu tenho o quê? Uma que sempre predominará. Até aqui tudo bem? Até aqui sem nenhum problema? Que bom. Implica dizer que você está estudando. Então, quais são essas funções? Tá? Vou recapitular. Função referencial, função apelativa, função fática, função metalinguística, função emotiva, função poética. Você pode repetir? Claro que eu posso. Função referencial, mas a função referencial também ela é chamada de função cognitiva, de função informativa. Dá para repetir? Dá. A função referencial também é chamada de função cognitiva, de função informativa. Beleza? Função apelativa, mas também chamada de função conativa. Eu te falei de função conativa, não de função conotativa, porque não há essa função conotativa, mas há a palavra empregada no seu sentido conotativo. A palavra quando empregada no seu sentido figurado. A palavra quando empregada no seu sentido irreal. Você está entendendo? Beleza? Então, se eu vos falar assim, meu coração chora sua ausência. Coração não chora, venhamos e convenhamos, acorda, onde tu estás? Beleza? Coração não chora, é a força da expressão. Muito bem, força da expressão. Então, a função apelativa, também chamada de conativa. Temos a função fática, Temos a função metalinguística. Temos a função emotiva, que também ela é nominada de função expressiva, função emotiva ou função expressiva. E ainda temos, amiguinho, amiguinha, a função poética. Até aqui tudo bem? Recapitulando. Quantos elementos de comunicação eu tenho? 6. Quais são os 6 elementos da comunicação, professor Wagner? Emissor, mensagem, receptor, referente, canal e código. Quantas funções de linguagem eu tenho? 6. Você acabara de compartilhar. Beleza. Então, quais são elas? Função referencial, função apelativa, função metalinguística, função fática, função emotiva e a função poética. Wagner, o que é que vem a ser a função referencial? É aquela que a ênfase reside na informação. Wagner, e a função apelativa, também chamada de conativa? Conativa. Esta função especial, é aquela clássica função, quero que você entenda, que tem como finalidade persuadir você, convencer você. Persuadir, convencer. Então, se liga. Todas as vezes que você na sua provinha do Enem, tiver lá um texto publicitário, a função que, naquele texto, a função que irá predominar é a função apelativa, porque o texto publicitário tem como finalidade convencer você, né, a aderir a um produto, uma ideia ou a um serviço. Beleza? Massa. Show de bola? Função fática. A função fática, ela tem como finalidade trabalhar a manutenção. Ei, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, olá, hello, hello. Vocês estão entendendo, não é? Estão entendendo, não é? Pronto, isso aqui é a função fática. Tá bom? A função metalinguística é aquela clássica função que tem como finalidade metalinguística. Meta significa sobre. Ela tem como finalidade discutir a própria linguagem. Sobre linguagem, sobre linguagem, sobre linguagem. Beleza? Função emotiva, também chamada de função expressiva, é aquela clássica função que tem como finalidade emocionar. Se não emocionar, pouco se pensa. Então, uma das grandes marcas é porque o foco dela está no emissor, na primeira pessoa, na pessoa quem vos fala. Tudo bem? Eu, no caso. Primeira pessoa. E aí nós temos a função poética. A função poética é aquela que me aponta recursos, meios, estratégias para que eu possa
causar naquele texto não dá defeito, porque todo texto, quando produzido, ele é produzido como finalidade, ele é produzido para um dado público, ele é produzido com um dado objetivo, daí a função. Recapitulado? Recapitulado. Ah, tá me matando de orgulho. Então, venha conosco, primeira questãozinha, mas antes de fazê-la, já sei o que é que você vai fazer. Você vai para o enunciado. Porque até aqui, nesses nossos momentos que cá, né, estamos para compartilhar conhecimento, você sempre tem nos sugerido, Wagner Luiz, você sempre tem nos sugerido começar sempre pelo enunciado, porque no enunciado eu tenho um comando, direcionamento, facilita e facilita. Você quer ver? O texto esclarece o leitor sobre as expressões idiomáticas. Espera ainda, eu tenho uma informação. A informação sobre o que o texto vai abordar. Esclarece. O que é esclarecer? É explicar. O que é explicar? É tornar claro o leitor, nós, sobre expressões idiomáticas, utilizando-se de um recurso metalinguístico que se caracteriza por, beleza, recurso é um meio é estratégia, tá? Metalinguístico, ele está me afirmando, o enunciado está me afirmando que utiliza-se de um recurso metalinguístico que se caracteriza por. Então vamos lá, pense comigo. A questão, ela quer o quê? Ela quer essa questãozinha aqui, que eu consiga caracterizar aquilo que vem a ser metalinguístico. Você agora há pouco, Wagner Luiz, nos disse que metalinguagem, né? Metalinguístico, meta, toma nota, me mata de orgulho, coloca sobre, é o que significa sobre a linguagem. Então, há um texto de Drummond de Andrade titulado Poesia, que diz assim, ó, gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto e vivo, mas não quer sair. Na verdade, a poesia deste momento da minha vida inteira. Tu já parou para tentar que o poeta, que o autor Drummond de Andrade, nos fala sobre o processo de feitura, de elaboração de um texto? Gastei uma hora pensando um texto que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo, mas não quer. O cara fala sobre o processo de feitura. Ele fala sobre o próprio código. Ele fala sobre a própria linguagem. Então, textos metalinguísticos, vamos lá. Verbete. Verbete. O que é um verbete? Verbete é um texto que tem como finalidade definir. Se é um tipo de texto que tem como finalidade definir, ele vai conceituar aquela própria palavra, ele vai falar sobre aquela própria palavra. Se ele vai falar sobre aquela própria palavra, haverá, pois, o predomínio de uma função metalinguística. Então, vamos lá. A, B, C, D, E. Metalinguístico, o foco dela reside em qual elemento da comunicação, Wagner Luiz? O foco dela reside no elemento do código. Códigos são signos são representações. Até aqui tudo bem? Então, vem comigo. Alternativa A, já a gente vai para o texto. Vem com essa linha de raciocínio e olha se para você facilita a resolução. Influenciar o leitor sobre atitudes a serem tomadas em relação ao preconceito contra os falantes, que utilizam expressões idiomáticas. Embora nós ainda não tenhamos lido e trabalhado o texto, amiguinho, amiguinha, fique ligado, atente-se, beleza? Influenciar. A função metalinguística, eu sou consciente que ela não tem como finalidade influenciar. Por que influencia é a função apelativa, também chamada de função conativa. É aquela que busca persuadi-lo, convencer você, levar você a aderir uma ideia, um produto, um serviço. Falei sobre textos propagandistas, agora há pouco para você, textos publicitários. Olha o marketing digital, beleza? Trabalha muito com essa modalidade de função, então eu eliminaria. B, externar atitudes preconceituosas, né, em relação às classes menos favorecidas que utilizam expressões idiomáticas. Se eu externo atitudes, de uma certa forma eu torno público, eu externo, eu expresso o que eu sinto, o que eu penso. Função expressiva, elimina. Gente boa, função metalinguística. É o ponto máximo da questão. C, divulgar as várias expressões idiomáticas existentes e controlar a atenção do interlocutor, ativando o canal de comunicação entre ambos. Gente boa, aqui você vai perceber que nós temos um mix, né? Porque quando eu divulgo, eu torno público, né? Eu trabalho ali também com uma funçãozinha apelativa. No entanto, controlar a atenção do interlocutor, manter, tá? Manter essa relação. Manutenção, manter. Função fática.
D, definir o que são expressões idiomáticas e como elas fazem parte do cotidiano do falante, pertencente a grupos regionais diferentes. Bom, eu tenho uma definição, eu tenho uma própria alternativa, estamos na D, tá? Vem com a gente, que me fala sobre o código, é passível, é preocupar-se em elaborar esteticamente os sentidos das expressões idiomáticas existentes em regiões distintas. Então, nessa de preocupar-se em elaborar, é explorar o recurso, seria função poética, daria para eliminar. Mas, para não dizer que não falei das flores, expressões idiomáticas, veja só você a fonte disponível em Pronto foi boa, Brasil Escola. Expressões idiomáticas ou idiomatismo são expressões que se caracterizam por não identificar seu significado através de suas palavras individuais ou no sentido literal, dicionarístico. Não é possível traduzi-las em outra língua e se originam de gírias e culturas de cada região. Nas diversas regiões do país, há várias expressões idiomáticas que integram os chamados dialetos. Beleza? Então, o texto esclarece o leitor sobre as expressões idiomáticas, conceitua, define, utilizando-se de um meio, de um recurso metalinguístico que se caracteriza alternativa de dedicação, definir o que são expressões idiomáticas e como elas fazem parte do cotidiano do falante, pertencente a grupos regionais diferentes. Questãozinha fácil? Não é que ela é fácil, é que você tem estudado. Eu costumo dizer e também compartilho com você, hoje eu estou só compartilhando, não é verdade? Que não passa quem estuda muito, passa quem aprende. Você está entendendo por que às vezes você estuda muito e não se sobressai naquele simulado? Aprenda, meu filho, fique conectado, compartilha, tá? Aproveita aí a oportunidade, dá um likezinho aí, compartilha, chama o colega, porque ele não é teu concorrente, será teu colega na universidade. Então, sem mais delongas, vem aqui comigo para a competência 6, e ao discutir com você a competência 6, temos aí uma dada habilidade. A habilidade a qual vamos trabalhar agora é a habilidade 18. Não irei comentar sobre o quê? Sobre a competência 6, porque acabaram de discutir. E a habilidade 18 nos diz assim, ó, identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos, beleza? O objeto de conhecimento em questão é a coesão textual. Então, Wagner, vem cá. O que é uma coesão textual? Coesão textual, ela está inserida naquilo textualmente falando, chamado de textualidade. Gostou aí? É textualidade. Texto é texto, textualidade é textualidade. Então, numa linguagem mais simplória, tá? Texto é tudo que faz sentido, tem sentido. Texto. Textualidade. Textualidade são fatores, são meios, são recursos que colaboram para que o texto tenha sentido. Ou você acha que tem sentido por osmose? Claro que não. Aquele texto ele tem sentido, diga-se passagem, por quê? Porque ele tem fatores, porque ele tem meios, porque ele tem recursos que facilitam o próprio texto ter um sentido. Vamos pensar um pouquinho. Quais são eles? Coesão, coerência, intertextualidade, intencionalidade, intratextualidade, por aí vai. Coesão e coerência, coesão e coerência, coerência e coesão e coerência, palavra-chave, relação. A coerência estabelece uma relação semantical. Tudo bem? A coerência estabelece uma relação semantical. A coesão estabelece uma relação gramatical. Beleza? Então, às vezes, quando você termina muitas vezes postando uma palavra inadequada naquele texto, naquela construção frasal, você percebeu que complica na semântica, você termina, por mais que você tenha tido a boa intenção de dizer alguma coisa, você termina dando uma informação que não era aquilo que se esperava que você desse. Beleza? Vamos pensar um pouquinho. Se eu venho e vos falo assim, eu estou um tanto quanto com dor de cabeça, mas eu não estou. Mas eu estou um pouquinho com dor de cabeça, é só um exemplo. No exemplo, eu estou com dor de cabeça. Aí eu vou à farmácia, na farmácia eu peço um remédio para dor de cabeça. Gente boa, jamais compre remédio para dor de cabeça. Porque se você comprar remédio para dor de cabeça, aguarde uma enxaqueca. Você sabia disso não? Porque remédio não se compra para, remédio compra-se contra. Olha o uso inadequado da preposição. Então, o remédio é para você, o remédio será para a dor de cabeça. É para você, então o remédio compra-se contra. Eu quero remédio contra dor de cabeça, eu quero remédio contra a gripe, né? Queremos a vacina contra a Covid, não para a Covid, senão, meu irmão, haja mutação e de mutação já chega, não é verdade? Então, entenda, é um elemento de coesão. Quando você coloca inadequadamente, muda o sentido.
quebra com a formalidade do texto. Então, quebra muitas vezes até com uma progressão. O que é uma progressão? Progressão é uma sequência. Veja só você o texto que temos para avaliar. Mas antes, venha comigo. Olha o enunciado. Os textos, diz o enunciado, fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre as suas partes. Ponto final. Eu diria até nenhuma informação que complemente. Quanto à construção do fragmento, o elemento é parte. O elemento é parte. Então, venha comigo. Temos aqui um texto de uma grande autora, fabulosa, Lia Luft. E aí, veja só, né, de onde foi extraído esse texto. Pensar é transgredir. Já pensou o desejo para a sua vida? Transbordo, né? Que você seja insuportável. Pelo amor de Deus, compreenda aí o que é ser insuportável. Você é tão grande que você não suporta onde você está. Então, por isso que você tem que estar na universidade. Gostou aí do contexto? Porque esse é o contexto que está valendo nesse exato momento. Então, pensar é transgredir. Pense, gente boa. E aqui nós temos grifadas em destaque, né, as palavras que estabelecem essa relação. Essa relação de quê? De ligação. Aí deixa eu te chamar aqui uma atenção, tá? Nisso, né, alguns, assim, essa. Deixa eu te dizer, tu consegue reconhecer as palavras? Ô, professor, claro que eu sei, né? Até eu sou uma das pessoas que emprega a palavra nisso. Alguns, essa não. Não estou falando sobre isso. Quando eu vos falo palavra, eu quero que você, ao menos, me diga, vá, me mate de orgulho. A classificação, classes de palavras, são 10. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Dá para repetir? Claro que dá. Vai, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Beleza? Nisso, professor, nisso nós temos uma contração. Que contração é essa, meu filho? Contração é junção. É a preposição em mais o pronome demonstrativo isso. Em mais isso é igual a nisso. Beleza? Show de bola. Alguns temos um pronome, professor, indefinido, por sinal, não consigo definir, mas eu sei que foram alguns, né? Interior é magote, né? Assim é advérbio. E diga-se passagem, é um advérbio de um valor concessivo adversativo. Mesmo assim, vou deixar você ir. Assim, advérbio. E essa, pronome. Pronome também demonstrativo. Tu percebeu que nós temos um pronome, não temos? Temos. Se nós temos um pronome, o pronome ele exerce uma dada função, textualmente falando. Ele é um termo referencial. Referencial. Me diz a gramática que pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, relacionando a pessoa do discurso, indicando a posição de tempo e espaço. Dá para repetir? Dá. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, relacionando a pessoa do discurso, indicando a posição de tempo e espaço. Então, para ainda, bota na tua cabecinha, tá? Pronome. Pronome é um termo referencial. Pronome é uma palavra que vai fazer referência. Até aqui tudo bem? De boa? Suave na nave? Vamos à leitura do texto? Há qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem uns que mostram sua cara escrevendo para reclamar. Moderna demais, antiquada demais. Alguns escorrem sobre o assunto. E é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar despercebidos, outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto. Isso é exatamente o que falo com os meus pacientes. É isso que eu digo para meus pais. Comentei com minha namorada. Os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim, né? É como me botarem no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria com alguns textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por aí, porque eu levo a sério, ser sério. Mesmo quando parece que eu estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade. Palavras são meu jeito mais secreto de calar. Valeu, Lia Luft. Os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação, progressão. Progressão é sequência, sequência é linearidade. Se eu tenho uma sequência, se há uma linearidade, há o quê? Há um desenrolar, um desenvolvimento de uma comunicação, porque há interação. Beleza.
Quanto à construção do fragmento, o elemento, nisso, sublinha aí, nisso, sublinha, só quem vai passar. Toma nota. Mas não tenho como sublinhar a nota, beleza? Nisso. É a junção, né, de em mais o quê? Mais o pronome demonstrativo. Anotou aí? Em mais o pronome demonstrativo. Até aqui tudo bem? Tudo bem, Wagner. E expressa o quê? Me denota uma ideia nisso. Me denota uma ideia de inclusão. Incluir, juntar, tá? Sério. Nisso, introduz o fragmento. Botar a cara na janela em crônica de jornal. Tá? Introduz, ou seja, apresenta. Beleza? Há qualquer coisa de especial nisso. Nisso o quê? Nisso. De botar a cara na janela em crônica de jornal. É um pronome, não é? É um referencial, não é? Está referendando ao botar a cara na janela em crônica de jornal. Alternativa A de aprovação. Wagner, peraí, ainda, por que não a alternativa B? Assim. Assim é o quê? Advérbio. Advérbio é a palavra que circunstancia o verbo, o adjetivo e o advérbio. Sabia que você sabia. É uma paráfrase é como me botarem no colo. Não, cara, sublinha aí a palavra paráfrase, vá. Paráfrase é um recurso de intertextualidade, que também é textualidade. Textualidade são fatores que colaboram para que o texto seja texto, para que o texto tenha e seja, né, tenha sentido. Paráfrase. Paráfrase. É uma imitação indireta. Agora há pouco, o professor Fernando falava sobre textos motivadores, e aí, para muitos, há certos textos que são mais desmotivadores do que, meu Deus, eu não domino sobre esse assunto. Então, o que é que você vai fazer? Aí você lê, aí você relê, você se apropria daquela ideia e reproduz com palavras, é claro, dicas, passagens diferentes. Ali é uma paráfrase, beleza? Isso remete a escondia em poesia e ficção, né? Isso. Cadê isso? Não, também não. Tá aqui, ó. Isso. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção, tá? Não fazia isso. Isso retoma o que foi dito anteriormente. Isto faz referência ao que ainda será dito. Então, associa, passado escreve-se com SS, e isso também escreve-se com SS, porque refere-se ao que foi dito antes. Então, isso retoma nisso, beleza? Alguns antecipam a informação. É isso que digo para meus pais. Nada, pronome indefinido. Então, se eu não tenho uma definição, eu não tenho uma informação, essa recupera a informação anterior. Claro que não, alternativa A de aprovação, que é o que te aguarda. Beleza? Vamos para a próxima questão, questãozinha de número 3, competência 6, habilidade 18, já discutimos progressão textual. Que massa, olha o texto. Mas antes, as palavras e as expressões são mediadoras dos sentidos produzidos nos textos. Na fala de Hagar, a expressão é como se ajuda a conduzir o conteúdo enunciado para o campo da. Vejamos, tá? Veja quantos tubarões estão seguindo a gente. É como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. Aí você tem, né? Eles se chocam-se ali com a rocha, né? Os tubarões. Então, eu tenho um texto que misto. Se eu tenho um texto misto, eu tenho um texto em que eu tenho uma linguagem verbal, olha só a palavra, e eu tenho uma linguagem não verbal, veja só você também a imagem. Então, todas as vezes que você se deparar com uma modalidade de texto como essa, o que é que você vai fazer? Já sei, Wagner, eu vou complementar exatamente a linguagem verbal com a linguagem não verbal, exatamente. É isso que você vai, de fato e verdadeiramente, fazer. Então, é como se, não é? É como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. Vejamos. Na fala de Hagar, a expressão é como se ajuda a conduzir o conteúdo enunciado para o campo da. Alternativa A, conformidade, pois as condições meteorológicas evidenciam um acontecimento ruim. Meteorológicas? É o tempo? Não, é o fato, né? Não o tempo. Então, eles vão chocar-se. O chocar-se com a rocha aparentemente é inevitável. P, reflexibilidade. Pois o personagem se refere aos tubarões usando um pronome reflexivo. Não, é como se, de acordo com o contexto, condicionalidade, a ideia de condição, pois a atenção dos personagens é a condição necessária para a sua sobrevivência. A atenção, amigo, por mais que se tenha atenção, olhando a imagem, não há mais o que fazer, não. Não é mais a atenção que vai, né, evitar
o possível naufrágio, certamente que eles virem comida para tubarão, né? De possibilidade, pois a proximidade dos tubarões leva à suposição do perigo iminente para os homens. Textualmente é isso mesmo. Alternativa, pois, alternativa D de dedicação, D de Deus, né? Está sempre conosco. É impessoalidade, pois personagens da terceira pessoa, para expressar o distanciamento dos fatos. Não, claro que não. Então, cadê a terceira pessoa? É como se verbo auxiliar, né? Eu sou, tu és, ele é. Não nesse contexto. Cadê o contexto? Esse aqui, ó. Sendo assim, para essa questão, alternativa D de dedicação. Próxima questão, habilidade 19, função da linguagem. Já discuti com você, debaterei, compartilhei, então a gente vai direto ao texto. Ah, Geraldo Vandré, que massa, maravilha. Pequeno concerto que virou canção. Beleza? Detalhe, pelo amor de Deus. Concerto com S é ajeitar. Concerto com C é cântico, remete à canção. Lembra? Canção escreve-se com C, né? Canção. Beleza? E C condilha. Conhecido também como C cedilha. Então tá aqui, ó. Pequeno concerto que virou canção. Mas antes, vem para cá. Enunciado. Na canção de Geraldo Vandré, tem-se a manifestação da função poética da linguagem, que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem por meio de combinações sonoras e rítmicas. Pela análise do texto, que ainda não lemos, entretanto, percebe-se também a presença marcante da função emotiva ou expressiva, por meio da qual o emissor... Gente, a gente já consegue de cara, se você observar, se você pensar na função emotiva, agora há pouco, como nós chegamos a fazer a questão anterior, a gente tem como pensá-la dentro da realidade do contexto. Então, vamos lá. Como também temos como pensá-la dentro da realidade da definição, do conceito e não do contexto. Né? É claro que o contexto exige o conceito, mas por que função emotiva ou expressiva? Porque você, Wagner Luiz, acabou de nos dizer que a função emotiva também pode ser chamada de função expressiva. Então, cada função tem como foco, tem como ênfase um elemento da comunicação. Grava isso aqui. Então, se a função ela é emotiva, também chamada de expressiva, ela tem como foco quem? O emissor. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem. Tem como foco o emissor. Massa, show de bola. Tem como foco o emissor. Show de bola. Quem é o emissor? Mais uma vez, neste momento, quem vos fala? Eu. Tá certo? Eu. Primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? É a pessoa que fala. Quem é a primeira pessoa? É a pessoa que fala. Eu. Muitas vezes é um texto como a poesia, eu lírico, revela até a subjetividade. O que é a subjetividade? É a pessoalidade. A alternativa A me diz assim, ó, imprime a canção, as marcas de sua atitude pessoal, os seus sentimentos. Opa! Caracteriza o que é ser função emotiva, caracteriza o que é ser função expressiva. B, transmite informações objetivas sobre o tema de que trata a canção. Dá para eliminar. Sabe por quê? Porque a função que transmite informações objetivas, ou seja, imparciais, não emotivas, impessoais, não compete à função emotiva, compete à função referencial. Também chamada de função o quê? Informativa. Também chamada de função o quê? Cognitiva. Beleza? B, busca persuadir o receptor da canção a adotar um certo comportamento. Amigo, a função que busca persuadir, convencer, é a função apelativa. E a função apelativa tem como ênfase e foco o receptor. Beleza? Ele quer saber da função emotiva. Elimina. D, procura explicar a própria linguagem que utiliza para construir a canção. Então, vamos lá. Se o cara procura explicar a própria linguagem, ao explicar, ele define. Ao definir a própria linguagem, ele está falando sobre código. Ao falar sobre o próprio código, função metalinguística. Ele está querendo saber da função emotiva. Objetivo é verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem veiculada. Objetivo é verificar, é manter. Oi? Tudo bem até aqui? Tá dando para entender? Beleza? Função fática. Ele quer função emotiva. Das assertivas ABCDE, eu só tenho uma que faz menção à função emotiva. Qual seria? Alternativa A de aprovação. Mas para não dizer que não falei das flores, venha comigo.
pequeno concerto que virou canção. Não há por que mentir ou esconder. A dor que foi maior do que é capaz meu coração. Não, nem há por que seguir cantando só para explicar. Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar. Eu vou voltar para mim. Seguir sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo o coração capaz de amor. Galera, segunda linha, segundo verso, vem comigo. Tá vendo aqui, ó, meu pronome, primeira pessoa. Emissor. Quem vos fala? Eu. O eu lírico do texto. Anota aí, ó. Até, não. Tá vendo, ó? Repetição ao início do verso. Qual o nome da figura de linguagem? Anáfora. O que é uma anáfora? Anáfora consiste na repetição de palavras e ou expressões ao início de um verso. Tá vendo aqui, ó? Consumir ou consumir. Consumir ou consumir. Eu tenho uma repetição intercalada. Olha a conjunçãozinha ou aqui, ó, intercalada. Beleza? Quando eu tenho uma repetição intercalada, o que é que nós temos? Exatamente, uma diácope. Gostou aí do palavrão? Diácope. Diácope consiste numa repetição intercalada, cara a cara, olho a olho, dente por dente. E quando eu tenho uma repetição seguida, nós temos uma epizeuge. Logo, logo, estaremos na universidade. Já, já, iremos para a próxima questão. Vamos? Pronto, epizeuge. Beleza? Dá para repetir? Claro que dá. Mais uma vez, não, ó. Opa! Repete-se ao início, não é? A palavra aqui, né? De negação, não. Anáfora. Beleza? Então, alternativa. Imprime a canção as marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos. Evandra está falando sobre amor. Beleza? Então, vamos nós. Competência 8. Opa, uma outra competência. E a gente faz aí um breve comentário. Competência 8. Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, né? Geradora de significação, integradora da organização do mundo e da própria identidade. Né? Eu costumo dizer, e é fato, o que é que um país faz quando começa a dominar um outro, imposta a sua língua? Né? Porque por meio da sua língua vem toda a sua cultura. E quem não me deixa mentir é exatamente o que nós conhecemos como colonização. Então, os portugueses, quando cá chegaram, tiveram uma preocupação enorme de nos fazer, né, aprender uma outra língua que não era a nossa, a língua indígena. Mais uma língua portuguesa, marcas da colonização. E hoje é tão comum, numa aula de humanos, o meu colega da Humanos falar para você sobre neocolonialismo, né? Então, nesse mundo globalizado, você termina se especializando em uma língua estrangeira, o inglês. Então, é isso aí. Habilidade 27, reconhecer os usos, olha só, da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Olha aí, para você que vem com aquele papo de dizer que gramática não cai não, gente boa, despenca, mas é uma gramática contextualizada. Então, o que é uma gramática? Gramática é um conjunto de normas. E todo conjunto de normas, ele é arquetipado, ele é formado por elementos, por partes, que juntas, diga-se passagem, juntas formam todo o que é o texto. Então, quais são as partes que constituem a gramática normativa? Wagner, norma, regras, tá? As regras mantêm um padrão. Fonologia, morfologia, sintaxe, pelo amor de Deus, pronúncia correta é sintaxe. Não vem dizer, professor, eu tenho que estudar sintaxe, está precisando. Pronúncia correta é sintaxe, tá? Sintaxe. Vem do grego sintaxios, que significa relação. Gente boa, até as palavras mantêm relações. É lá que você estuda a relação dos termos com a oração. Os termos essenciais, os termos integrantes, os termos acessoriais, os termos essenciais, sujeito, predicado, não é? Os termos complementos, complementares, integrantes. Nós temos quem? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Os termos acessoriais, que têm como finalidade numa frase especificar. Quais são eles? Adjunto, adnominal, adjunto, adverbial, aposto. Aí eu tenho um aposto enumerativo, eu tenho um aposto explicativo, eu tenho um aposto resumidor, também chamado de recapitulativo, eu tenho um aposto oração, tudo bem? Assim sucessivamente. Então, Wagner, faltou vocativo. Vocativo não exerce função sintática. Vocativo é um chamado. Pai, pai, onde estás? Que não responde. Beleza? Então, sem mais delongas, que texto maravilhoso. Temos aí titulado Senhor Juiz, mas como Wagner costumeiramente até aqui tem nos falado, eu tenho seguido essa dica. Por quê? Porque ela é muito massa.
Essa petição de habeas corpus, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, galera, se liga, tá? A prova do Enem, não sei se você já percebeu, ela abominou certas expressões nomenclaturais, né? Dentre elas, marque a alternativa que consta um erro de língua portuguesa. Cara, erro de língua portuguesa, erro de português, né? Mais clássico. Erro de português, deixa eu te dizer o que é. É um erro cometido por quem nasceu em Portugal. Aquela pessoa nasceu em Portugal, cometeu um erro na vida, pronto, tá aí um erro de português. Você sabia disso? Você sabia disso? Pronto, é isso. Prefira transgressão à norma culta. É mais recorrente nas provas. Cadê? Tá aqui, gente boa. Você tá duvidando? Então, aqui, o que é que a gente faz? A gente não mata a cobra e mostra o pau. A gente também mostra a cobra. Tá aqui, ó. Você vai cair numa pegadinha dessa? Claro que não. Então, essa petição de habeas corpus, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, de uma linguagem técnica, transgredir em qual contexto? Aí, agora sim, me faz, pois, perceber que eu tenho que literalmente dar uma lida no texto. E diz o texto, veja só, senhor juiz, acompanha a leitura desse abençoado aqui comigo, tá? O instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola. Simplesmente, doutor, é um violão. Será crime, afinal, será pecado? Será delito de tão vis horrores, perambular na rua em desgraçado, derramando às praças suas dores? Mande, pois, libertá-lo da agonia. A consciência assim nos insinua. Não sufoque o cantar que vem da rua, que vem da noite para saudar o dia. É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento. Juntada desta aos altos nós pedimos, e pedimos, enfim, deferimento. Massa, né? Dá para perceber que o texto, a petição, ela foi construída, aí o texto, né? Em forma de cordel, né? O que é um cordel? Cordel é um poema narrativo, né? Eu narro em forma de poesia. Lembra agora, me veio à mente Faroeste Caboclo, né? O cara ali, quase 9 minutos, Renato Russo, ele nos contava, tá falecido. Então, ele nos contava ali em forma de poesia, né? Poema narrativo, Historinha não tinha medo, tá, o João do Santo Cristo, aqui todos diziam quando ele se perdeu, mas ei, volte para cá, não perca o foco não, é só um exemplo para você associar e não esquecer. Senhor juiz, vamos à releitura e em seguida a gente vai para a resolução da questão. O instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola, simplesmente, doutor, é um violão. Será crime? Crime, afinal, será pecado, será delito de tão vis horrores, perambular na rua um desgraçado derramando nas praças suas dores? Mande, pois, libertá-lo da agonia, consciência assim nos insinua. Não sufoque o cantar que vem da rua, que vem da noite para saudar o dia. É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento, juntada desta aos altos nós pedimos e pedimos, enfim, deferimento. Então, vem para cá, essa petição de habeas corpus, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, transgredir, não é? Ruptura, quebrar. Alternativa A, permite que a narrativa seja objetiva e repleta de sentidos denotativos? Não. Deixa eu te dizer por que não. Permite que a narrativa, o relato seja objetivo? Não há objetividade, porque quando eu pego a modalidade de texto, que aí no caso nós temos o cordel, o que é o cordel? É um poema narrativo. É uma modalidade de texto que, por ser literária, ela é subjetiva. Como assim? Ela é sentimentalista. Ela faz uma apologia à questão da própria sentimentalidade. Então, uma das características de um texto subjetivo é ele ter como marca a conotação. Sentido conotativo. Sentido conotativo é quando a palavra ela é empregada em qual sentido? Irreal. Em qual sentido? Figurado. Então, a alternativa A está me dizendo que permite que a narrativa seja objetiva e repleta de sentidos denotativos. Necat pitibiriba, está fora. B, diz assim, mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito. Bom, é permitido, né? Porque no momento em que eu leio, nós chegamos até a reler o texto, vai perceber que o poema narrativo, ele utiliza, né, busca o emprego de, né, certos termos jurídicos nesse processo de contravenção, arrola, deferimento, alternativa B. Por que não a C, Wagner Luiz? Demonstra que o jogo de linguagem proposto atenua a gravidade do delito. Não, não atenua. Acentua? Atenua? É muito mais grave fazer uma defesa em forma de poesia, cordel, poema narrativo? Não, D, exemplifica como o texto em forma de cordel compromete a solicitação pretendida. Me diga aí, em um dado momento no texto, em qual momento no texto dá para perceber que há uma possível, né, dificuldade de ser deferido, né?
Esclarece que os termos crime, processo e contravenção são sinônimos. Não esclarece. Não esclarece, pelo amor de Deus, é perceptível na lida desse texto. Então, para essa questão, a alternativa B de boa prova, que é o que te aguarda. Beleza? Chegamos aqui mais uma vez para a próxima questão, competência 8, habilidade 27. Então, vamos nós. Desabafo. Beleza? Antes, vamos nós ao enunciado. Nos textos, em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. O Wagner acabou de falar que em um texto sempre predominará uma função. De quantas funções? 6 funções. Certo, Wagner? Deu para entender? Claro que deu. Beleza? No fragmento da crônica Desabafo, a fusão da linguagem predominante é emotiva ou expressiva. Caraca, velho, que dica, hein? Que dica, hein? O que é a crônica? Crônica, como você muito bem sabe, é um gênero textual. Crônica, como você também muito bem sabe, é a fusão, né? É a junção de um texto subjetivo e um texto jornalístico. O subjetivo é o que vai ser, pois, para você apresentado como texto literário. E jornalístico é uma informação? Não necessariamente. Jornalístico vem de jornal. Jornal, dia a dia, cotidiano. É quando eu, cronista, eu percebo uma dada situação que de fato ocorrera. É uma das grandes diferenças que difere a crônica do conto. O conto é meramente fictício, a crônica não. Aquele relato, por mais que para você seja superficial, aquele lá tem toda uma pegada. Deu para entender? Realista, cotidiano, dia a dia. Então, isso. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é emotiva, expressiva. Tá bom? Mas antes, leia comigo. Desabafo. J. Carneiro escreveu: desculpem, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite, 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica, recados chatos, contas para pagar que venceram ontem, estou nervoso, estou zangado. Desculpem-me. Primeira pessoa. Estou nervoso, estou zangado. Quem estou? Eu estou. Primeira pessoa. Função emotiva. Nesse momento em que ele desabafa, ele expressa o que ele está sentindo. Você concorda comigo? Função expressiva. No fragmento da crônica, diz o enunciado, venha para cá, ó. A função predominante é a emotiva ou expressiva, pois o discurso, a fala do enunciador, tem como foco o próprio código. Não, se tem como foco o próprio código, a função seria metalinguística. B, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito? Sim. Como? Ele literalmente está falando, é um desabafo. Tá? O foco reside aonde? Nele. Então a emoção sobrepõe. Alternativa B. Por que não a C, Wagner Luiz? O interlocutor, quem é o interlocutor? É aquele com quem eu converso. Beleza? É o foco do enunciador na construção da mensagem. Não, porque se ele fosse o foco, a função não seria quem? Interlocutor. Quem é o interlocutor? Receptor. Se ele fosse o foco, então, vamos pensar um pouquinho, então, qual seria a função? Função apelativa, chamada de conativa. Daí, o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Claro que não. Porque se fosse o referente, a informação, então a função não seria a função emotiva, seria a função referencial. Também chamada de função cognitiva, também chamada de função informativa. A alternativa é o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Manutenção, Wagner Luiz, é função fática. Tudo bem? Olha aí, tudo bem. Massa. Daí, ó, predomina a emotiva, predomina a expressiva. Alternativa, B de boa prova. Eita, que é boa prova para todo mundo. Vamos para uma tirinha, 27, norma padrão, tirinha. Luiz Fernando Veríssimas, cobras, se Deus existe, que eu seja atingido por um raio, né? Estamos aqui, ó, calma, não se assuste, não. Se você acompanhar, eu estou lendo exatamente isso aqui, ó. Opa, tá aqui, ó, tirinha, beleza? Então, vamos aqui ao enunciado. O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto, em vez de pronome oblíquo, beleza? De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois, beleza. Wagner, uma perguntinha, até duas, manda. A tirinha, às vezes, né, eu sempre percebo que no enunciado tem lá humor e eu não consigo ver humor, não, sabe?
Eu não consigo gargalhar do tipo kkkk, não. Humor, amigo, amiga, ele reside aonde? Ele reside na quebra de uma expectativa que necessariamente não causa o gargalhar. Kkkk, potássio, potássio, potássio. Tudo bem? Então, o humor da tira decorre de uma reação de uma das cobras com relação ao uso do pronome pessoal reto em vez de pronome oblíquo. Então, dá para deduzir mediante essa leitura que houve um equívoco, né? O pronome pessoal foi empregado quando ele não deveria ter sido empregado, porque quem deveria ter sido empregado era o pronome oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois, então, automaticamente, ele quer que eu marque a assertiva, ABCDE, uma delas, que justifique, né, que explique aonde reside essa transgressão. Não erro de língua portuguesa, essa transgressão, a norma culta, beleza? Então, me diz a tirinha assim, ó, vamos massacrá-los, vamos arrasar eles, vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome, né? Ou seja, veja você no segundo quadrante aqui, ó. Vamos arrasar eles. Pronome agora há pouco eu falei para você que é o termo referencial. Pronome é aquela palavra que acompanha ou substitui o substantivo, relacionando a pessoa do discurso, indicando a posição de tempo, espaço e... Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho 6 tipos de pronomes. Um deles é o pronome pessoal. E o pronome pessoal subdivide-se em 3. Sério. Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, pronome pessoal de tratamento. Você está entendendo? Olha só você. Estou sim, Senhor. Olha só, Senhor. Pronome pessoal do caso reto. Tome nota. Exerce a função de sujeito. Se ele exerce a função de sujeito, sujeito é aquele sobre o qual se fala. Vamos arrasar eles. Eles aqui está sendo empregado não no sentido de sujeito, quanto à sua função sintática. Eles aqui está sendo empregado como objeto do verbo arrasar. Vamos arrasar eles. O ideal, porque é o correto, de acordo com uma gramática normativa, seria colocar aqui um pronome pessoal do caso oblíquo. Aí eu tenho um pronome pessoal do caso oblíquo átono tônico. Há uma diferença? Qual a diferença? Pronome pessoal do caso átono. Pronome pessoal do caso oblíquo átono. Ele não é precedido de preposição. Pronome pessoal do caso tônico. Ele é precedido de preposição. Beleza? Precedido. O que o antecede, o que introduz é uma preposição. Então, o ideal aqui é, vamos arrasar los. E não arrasar eles. Los. Beleza? Sendo assim, alternativa A me diz, de acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois A, contraria o uso previsto para o registro oral da língua. B, contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. Alternativa B. Então, quem é que exerce a função de sujeito? Pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso oblíquo exerce a função de objeto. Quem é o objeto? Objeto é um termo que complementa. Complementa quem, Wagner Luiz? O verbo. Mas qual verbo? Depende. Se ele for transivo direto, objeto indireto. Se ele for verbo transivo indireto, objeto indireto. Tá bom? Alternativa B. E aí, vamos para a nossa última questão, porque está quase na hora de dar tchau. Competência 8, habilidade 25. Habilidade 25, olha só, ainda nós não havíamos pontuado, discutido. Identificar em textos diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas, sociais, regionais e de registros. Até aqui tudo bem? Variação linguística, não é, Wagner? Variação linguística. Vamos nós a uma letra, e nós tivemos aí essa letra aí como um dos grandes intérpretes que eu, para quem me conhece sabe, amo assim. Pegarei uma frase clichê, né? Amo de coração Luiz Gonzaga, né? Então, já eu volto, vejamos aqui. A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos, traços, características do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é, aí temos as opções. Aí eu aqui de novo chachando, aí eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar.
que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, ou eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Raquel, diz que eu estou aqui com alegria, né? Olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo mostrando como se deve se achar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Raquel, diz que eu estou aqui com alegria. Pois é. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é variação linguística. Qual a classificação da variação linguística? 4. A variação linguística, ela subdivide-se em diatópica, diastrática, diafásica, diacrônica. Diatópica, diastrática, diafásica, diacrônica. Variação é processo de mudança linguística, vamos compreendê-la como a língua. Variação linguística diatópica, 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 dia. É um prefixo de origem grega que significa por meio, de acordo, através. Tópica vem de topos. Você lembra de uma aula de geografia? Topos é região. Variação linguística diatópica é quando a língua muda de acordo com a região. Se a língua mudar de acordo com a região, então o que é que nós temos aí? Variação linguística diatópica. Percebeu que o cearense fala diferente do pernambucano, não é? Que fala diferente do mineiro, por sua vez, e por aí vai. É aquele momento em que a questão vem e trabalha o quê? Preconceito linguístico, né? Não, na verdade, essa, mas a questão da própria temática. Tem um cara ali de Pernambuco, da cidade de Oricuri, que ele canta assim, ó. Letícia, Letícia. É Letícia, né? E não Letícia. Letícia é uma pronúncia linguodental. Então muda de região. Mas, Wagner, vem cá. É Letícia ou é Letícia? As duas formas são aceitáveis. Sendo assim, das expressões aqui que vem, que denota a fala popular, eu tenho para esses cabras, né? Porque é assim que se chama.